Olá, sou o professor Daniel Santana e o vídeo de hoje é sobre a teoria das relações humanas, questões comentadas. Pessoal, se vocês têm interesse em mais conteúdo preparatório para concurso público na área da administração, aqui na descrição desse vídeo tem um link de acesso. Me sigam também nas redes sociais, muita coisa boa por lá. Separei 4 questões para que possamos resolver de forma rápida e prática como deve ser feito nos concursos. Primeira questão. Segundo Chiavenato, com a abordagem humanística, a teoria administrativa passa por uma revolução conceitual. A transferência da ênfase antes colocada pela administração científica e pela teoria clássica para a ênfase nas que trabalham ou que participam. Observem que essa questão tem 3 lacunas e nelas deve ser colocada a ênfase de cada uma dessas teorias. A primeira teoria apresentada nessa questão é a da administração científica. Essa teoria tem como principal nome Taylor. Taylor trabalha chão de fábrica. Ele padroniza as tarefas realizadas pelo trabalhador. É necessário eu conhecer essa tarefa bem e entender quantos movimentos e quanto tempo deve ser realizada para cada tarefa. Assim, ele faz a padronização das tarefas pensando no aumento da produtividade. Ele também entende que para ter maior produção é necessário pagar melhor o operário. E esse pagamento é feito por produção. Quanto mais o operário produzir, mais ele ganha. Então, observem que a preocupação de Taylor é o chão de fábrica a partir da análise e estudo das tarefas. A teoria clássica, que é a segunda teoria apresentada nessa questão, tem como ênfase a estrutura da empresa, pois ele entende que a produção ela não é feita somente pela tarefa. É necessário estruturar uma empresa, criar departamentos, criar cargos, ter uma função gerencial, que é uma função administrativa, ter uma obediência à hierarquia, dividir o trabalho de forma mais específica, como departamento para a área comercial, departamento para a área administrativa, departamento para a área segurança, contábeis. Assim, ele tenta melhorar a realidade de uma indústria a partir da estrutura dessa organização, dessa estruturação de cargos, departamentos e funções. Tudo bem? Então, já resolvemos 2 lacunas. A terceira lacuna, observem que a questão diz ênfase nas que trabalham ou que participam nas organizações. Então, quem que trabalha e quem participa? São as pessoas. Então, a terceira ênfase dessa questão é a ênfase da teoria das relações humanas. A ênfase dessa teoria é as pessoas. Essa teoria inicia nos Estados Unidos, num período muito difícil, que é a crise de 1929. Portanto, Elton Mayo, que é o principal nome, entende que para mudar a realidade dos Estados Unidos deve-se apostar mais nas pessoas. Então, ele entende que é preciso motivar o trabalhador não apenas com salário material, mas também com uma motivação muito mais focada nas questões sociais, ou seja, o reconhecimento do indivíduo, entender que ele deve trabalhar em grupo, uma liderança muito mais focada e direcionada e também uma liderança muito mais branda. É entender qual é a necessidade do indivíduo, como ele precisa estar motivado. Entender também que o indivíduo ele é a principal ferramenta de trabalho, portanto, eu preciso cuidar muito bem desse indivíduo. Então, assim, a teoria das relações humanas ficou conhecida como essa preocupação com as pessoas. É tanto que Elton Mayo faz a experiência lá na fábrica, no bairro de Hawthorne, e ele descobre muitas coisas interessantes para o indivíduo. Por exemplo, o indivíduo ele precisa ter descanso, ele precisa ter folga, ele precisa ter uma liderança mais branda, uma supervisão muito mais branda. Ele não precisa ser medido apenas pela sua força física, mas pelo reconhecimento dele do trabalho, que dentro de uma empresa eles não são robôs, ele precisa ter amizade, eles precisam ser observados. Então, a teoria das relações humanas, a ênfase é nas pessoas. Letra C, a questão certa. Segunda questão. Teoria humanística, criada por Elton Mayo, representa uma revolução conceitual com a transferência da ênfase nas tarefas, administração científica, e na estrutura, escola clássica, para a ênfase nas pessoas que trabalham na organização.
Nesse sentido, a teoria trouxe para o campo conceitual novas linguagens, dentre elas. Bom, as teorias clássica e científica buscam muito produção, aumento de produtividade dentro das fábricas. Já a teoria das relações humanas também estuda essa produtividade, mas muito mais com o reconhecimento do indivíduo. Então, durante a realização, por exemplo, da experiência de Hawthorne, feita por Elton Maio, os pesquisadores identificaram vários elementos, até então desconhecidos das teorias da administração anteriores, o que formaram a base de estudo da teoria das relações humanas. Dentre essas pesquisas estão as variáveis psicológicas, que influenciam o comportamento dos trabalhadores, a interação da organização informal, a liderança, a motivação e a dinâmica de grupo. Observem que a motivação ela deve ser totalmente focada no homo social, certo? Onde esse homo social ele é estimulado por recompensas sociais e simbólicas. É interessante entender que a motivação ela também está focada na necessidade do homem. Então, Kurt Lewin, que é um grande nome também da teoria das relações humanas, ele estuda que o comportamento está aí relacionado com as pessoas e o meio ambiente. Outro tema importante na teoria das relações humanas é a liderança. Então, as teorias anteriores não se preocuparam em observar essa liderança. Tá? A liderança ela influencia no comportamento das pessoas. Eles observam personalidade, traços de personalidade, traços físicos, intelectuais, sociais. É trabalhado dentro da liderança qual o estilo melhor de trabalhar, se é autocrático, democrático ou liberal. O tema comunicação é muito importante, pois somente a partir da comunicação é que é observar a capacidade do trabalhador. A organização informal também é um tema importante na teoria das relações humanas. Até então não falado esse tema nas teorias anteriores, onde o indivíduo tem que viver em grupo, tem que ter uma amizade dentro do ambiente de trabalho. A dinâmica de grupo também, né? Onde Kurt Lewin diz que as relações interpessoais trazem maior harmonia. Tá? Então a letra B que é importante. As outras questões observam que ele coloca temas das outras teorias, como a organização formal, né? Que é defendida por Fayol. Tema que é a departamentalização também é um tema que não é comentado dentro das relações humanas e sim nas teorias anteriores. Tudo bem? Então, a letra B. Motivação, liderança, comunicação, organização informal e também dinâmica de grupo. Vamos para a terceira questão. A Escola de Relações Humanas encontra sua fundamentação nas pesquisas de campo desenvolvidas no decorrer dos experimentos de Hawthorne. Elton Maio, ao analisar os resultados da investigação, chega a várias conclusões que vão embasar essa abordagem administrativa. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma dessas conclusões. Bom, a experiência em Hawthorne foi feita dentro de uma fábrica, a Western Electric Company, onde ele fez uma série de pesquisas para observar o comportamento do trabalhador. A primeira etapa, a primeira fase dessa experiência, ele tenta observar qual é o impacto da iluminação no desenvolvimento do trabalhador. Então ele pega iluminação constante, iluminação variada e submete os trabalhadores a essa iluminação. Ele observa que os trabalhadores eles terminam produzindo cada vez mais, continuam produzindo, pois eles se sentem pressionados. Então ele observa que ali tem uma variável psicológica dentro daquele resultado, daquela pesquisa. Então ele vai para uma segunda fase. Na segunda fase ele submete os trabalhadores a momentos de descanso, a folga, a trabalhar ou não no sábado, a sair mais cedo, a ter lanche, a ter uma supervisão mais branda. Então, todas essas questões aumentaram a produção também. Em outro momento, em uma terceira fase, ele também faz entrevista para entender a necessidade do indivíduo. E aí ele começa a entender melhor o que o indivíduo quer e observam a formação de grupos informais dentro das empresas. Ele termina observando que, às vezes, os trabalhadores preferem defender o grupo de trabalho do que a receber maior salário. Então, a letra A diz assim: a motivação do indivíduo é determinada por sua percepção das regras sociais. E aí não é. A teoria das relações humanas, a conclusão da experiência de Hawthorne, diz que os grupos informais, tão defendidos por Elton Maio, elas até se contrapõem à organização formal, ou seja, às regras. Então,
o indivíduo ele se sente muito mais motivado não a uma ideia formal, mas sim às questões informais. Então a letra A está eliminada. Letra B. Os grupos informais atuam dentro dos limites dos grupos formais, criados pela organização. Aí, como eu disse a letra A, na verdade eles andam na contramão, né? Enquanto o grupo informal ele não anda na mesma linhagem dos grupos informais, eles até se contrapõem, né? Isso é até uma dificuldade nas empresas, né? Então a organização, a conclusão da experiência de Hawthorne não está relacionada a limites, eles não andam iguais, na verdade eles se contrapõem. Letra C. A supervisão mais cooperativa contribui para um clima de trabalho mais agradável. Tudo bem, é isso mesmo. Mas influencia negativamente a eficiência organizacional. Então essa questão está errada porque, na verdade, a supervisão mais cooperativa ela influencia positivamente. Letra D. A organização informal promove o desenvolvimento de comportamentos cooperativos com os objetivos da organização. E aí também é o que a gente comentou. Na verdade, a organização informal, que são as amizades, esses grupos de trabalhos, essa defesa muito grande do trabalhador ao seu grupo de trabalho, na verdade, termina fugindo dos objetivos da organização. Letra E. A integração social do indivíduo é o fator determinante de seu nível de produtividade. Isso mesmo. Na verdade, o indivíduo defende e ele se sente muito melhor a produzir quando existe uma harmonia no grupo, o conhecimento, as relações entre eles, né, a boa relação e convívio entre eles, é um fator determinante para essa produtividade. Questão certa, letra E. Quarta questão. Ao se contrapor à escola clássica de administração, fazendo forte crítica à ideia do homo econômicos como modelo de natureza humana, a Escola de Relações Humanas sugeriu para substituí-lo o homo social. Em relação às características do homo social, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Bom, gente, o que é esse homem social, diferente do homem econômico lá das outras teorias? O homem social, ele não pensa somente em si. Ele é motivado por recompensa e sanções sociais, ou seja, a garantia de cumprimento de regras do seu grupo, que às vezes, né, até se contrapõe ao seu salário e às suas recompensas materiais. Eles preferem garantir o bom convívio do que seu salário. Então, o ser humano não pode ser reduzido a um ser cujo comportamento é simples e mecânico. O homem é, ao mesmo tempo, guiado por sistema social e pelas demandas de ordem biológica. Todos os homens possuem necessidade de segurança, afeto, aprovação social e prestígio. Então vamos ver o que é que esse homem social tem como característica. Letra A. O ser humano é visto como aquele que otimiza suas ações após pesar todas as alternativas possíveis? Não. Na verdade, o ser humano ele é visto como um homem que pensa nos outros. Ele não pensa somente em si. Então ele não é visto como aquele que otimiza suas ações. Ele não é visto como uma pessoa que vê somente o seu lado. Ele vê os lados das outras pessoas também. Tudo bem? Letra B. O homem é apresentado como um ser cujo comportamento não pode ser reduzido a esquema simples e mecanicista. Aí sim. O homem social ele não é um homem que é visto como uma máquina. Ele é um homem que é visto como uma pessoa, né, um indivíduo, que pensa no outro, que a sua motivação não é somente material, que ele não pode ser percebido como um homem simples e mecanicista. Ele tem pensamento, ele interage, ele fala, ele tem sentimentos. Então a letra B é certa. Tá? Por que a letra C é errada? O homem é apontado como dependente de incentivos monetários. Não, é o homem econômico que é visto assim. O ser humano é considerado previsível e controlável, egoísta e utilitarista em seus propósitos. Também não. O homem não é egoísta, ele pensa no outro também dentro das relações humanas. Errada. Letra E. O homem é percebido como aquele que age a partir da racionalidade absoluta. E aí também não. Ele pensa muito no grupo, ele não pensa somente assim, ele não é somente razão. Ele também é um pouco aí de emoção. Tudo bem? Então, pessoal, são essas questões. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem com alguém.
Desejo para vocês sucesso e bons estudos. Tchau, tchau.